Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está aqui novamente para falar sobre teses tributárias e hoje eu estou com a doutora Juliana Gagliasso. A doutora Juliana é advogada tributária da Lopes e Castelo e a gente vai falar um pouquinho sobre a não incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre a atualização monetária de aplicações financeiras. Esse é um tema novo, novo entre aspas, é um tema muito importante e que todas as empresas elas devem, de fato, buscar essa possibilidade, ainda mais nesses tempos de pandemia, precisamos proteger o fluxo de caixa das empresas e nada mais importante do que falar um pouco sobre o direito tributário, porque, além de tudo, o direito tributário ele é uma importante ferramenta e muitas vezes aliado do contribuinte para a proteção do fluxo de caixa. Então, a escolha desse tema ela é muito importante porque tivemos uma recente decisão sobre essa matéria e ela vem ganhando muito destaque em virtude da sua repercussão econômica para as empresas, tá? Esse tema, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça, ele já possui entendimento de ser indevida a tributação do imposto de renda da contribuição social sobre aquela parcela do lucro inflacionário que reflete na atualização monetária de determinado período e que permite apenas a incidência das exações sobre o lucro real. É importante a gente esclarecer que esse lucro inflacionário que reflete a atualização monetária do período, ele não representa acréscimo patrimonial, tá? Ele representa, na verdade, a renda e proventos de qualquer natureza. Na verdade, eu acho que eu me confundi aqui, na hora que eu estava falando, João. Eu vou deixar que você explique um pouco essa questão sobre ele não constitui renda, ele não constitui acréscimo patrimonial. Tá? Então, dadas essas premissas iniciais, doutora Juliana, acredito que a pergunta que muitos estão fazendo para nós agora é sobre quais empresas podem se beneficiar da tese. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Primeiro, se apresentar para o pessoal. O pessoal deve estar curioso para saber quem que é a doutora Juliana, né? Então, te dou a palavra, doutora. Alô, sim, doutor. Bom dia a todos. O doutor já me apresentou, me chamo Juliana Gagliasso, eu faço parte do time tributário do escritório Lopes e Castelo, e hoje a gente vai bater um papo interessante sobre esse tema, que é um entendimento recente, foi uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu exatamente sobre a não incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre aquela parcela de correção monetária das aplicações financeiras. Ju, Então, tá me ouvindo, doutor? Eu estou te ouvindo, só que se o seu... Eu acho que você está com o YouTube ligado na sua máquina, você tem que ligar ele na sua máquina. Quer que ligue ao YouTube? Não entendi, doutor. Não entendeu? Você quer que ligue ao YouTube? Não, eu quero que você desligue, porque você está com ele ligado na sua máquina, não está? Não, está desligado. É que está dando eco. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, doutor? Pode continuar então, Ju. Então, esse tema é bastante interessante, porque o entendimento... a minha voz está saindo legal para vocês? Está me ouvindo bem? Se tiver algum problema na minha voz, vocês me sinalizam. Mas é o seguinte, esse recente entendimento do STJ, ele, na verdade, ele afasta, né, a correção monetária das aplicações financeiras sob o entendimento de que essa correção monetária, ela não significa acréscimo patrimonial. Então, eu vou tentar não trazer tanta técnica para vocês, mas eu quero mostrar para vocês o que é a correção monetária. A correção monetária, ela é uma compensação da inflação. Então, por exemplo, a correção monetária, ela é uma recomposição da moeda. Ela pode até vir revestida
de um caráter de acréscimo, mas nessa decisão o STJ já consignou que não incide justamente por isso, porque a correção monetária ela não é acréscimo patrimonial, e sim uma mera recomposição da moeda. O acréscimo patrimonial ele está entre as hipóteses de incidência do imposto de renda e da contribuição. Mas nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ele define isso. Opa, não é acréscimo patrimonial, e sim uma mera recomposição da moeda, durante aquele período que a empresa teve aquela aplicação financeira. Então, nessa decisão, quais as empresas que podem se beneficiar, né, desse entendimento recente do STJ? Todas aquelas empresas que possuem aplicações financeiras. Eu não vou entrar na seara de qual o regime tributário da empresa. Então, independente da empresa, por exemplo, ter lucro real, lucro presumido, sobre todas as aplicações, a gente sabe que tem uma infinidade também de aplicações, sobre todas elas incide a correção monetária. E é exatamente isso, essa decisão, ela é um precedente para afastar justamente o imposto de renda e a contribuição social sobre essa correção monetária. É isso. Bacana. Ju, a gente está te ouvindo bem sim, viu? O problema estava aqui na minha máquina, tá? Então pode ficar tranquila que o pessoal no YouTube, inclusive, está falando que está te ouvindo bem. E vamos lá. Perfeito, ótimos esclarecimentos. Eu acho que ficou bem claro com relação a quem pode e quem não pode se beneficiar. Mas pegando um gancho, você menciona que a correção monetária ela não constitui acréscimo patrimonial, e sim uma mera recomposição do valor da moeda, não é isso que você quis dizer? E por isso não pode incidir o imposto de renda nem a contribuição social. Mas, voltando para essas duas contribuições, quando deve incidir imposto de renda e contribuição social? O que a legislação fala sobre isso? Legal. Vamos lá. Eu não vou trazer detalhes de particularidades da legislação, porque ambas as legislações elas são muito complexas, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Mas, basicamente, eu vou começar a trazer informações de uma forma bem simples para vocês entenderem sobre o imposto de renda. Tem a previsão constitucional, ok, só que, se eu não me engano, é o artigo 43 do CTN, que fala que vai ser instituído a hipótese de incidência do imposto de renda é quando tiver aquisição de renda e proventos de qualquer natureza. O regulamento do imposto de renda, ele traz diversas particularidades, diversas situações. Mas, em resumo, por renda entende, por exemplo, produto de capital, produto de trabalho, e proventos, por exemplo, são aquelas receitas decorrentes de aluguel, pensões. Então, vamos lá. Sempre que a gente pensa em imposto de renda, a gente tem que fazer o link com o verbo auferir. Então, auferir renda. Eu aufiro renda, então eu tenho que fazer o recolhimento. Eu vou falar agora um pouquinho da contribuição social, só para a gente fechar o entendimento. A contribuição social também, ela tem a previsão na Constituição, só que a hipótese de incidência dela é o lucro. Então, veja, em ambas, tanto no imposto de renda e na contribuição social, o entendimento é do acréscimo patrimonial. Então, isso conceitualmente. E a decisão do STJ afasta isso. Poxa, correção monetária é uma recomposição da moeda, não é um acréscimo patrimonial. Então, eu entendo que essa decisão do STJ foi super acertada, porque realmente não encontra previsão, essa correção monetária não é até uma ofensa à Constituição Federal, porque a hipótese de incidência sempre tem que ter o acréscimo patrimonial. Então, esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça é bem interessante, porque muitas empresas possuem aplicações financeiras e fazem o recolhimento normalmente. E essa decisão é um grande precedente. Algumas empresas, inclusive, foram autuadas nessa situação, né? Nós pegamos algumas questões de autuações fiscais por parte da Receita Federal em detrimento ao não pagamento dessas contribuições, né? Na verdade, esse imposto de renda sobre esse lucro inflacionário. Isso tende a crescer muito porque as empresas passaram a investir muito nos últimos anos, né?
Então, antes a empresa deixava o capital de giro na sua conta bancária e, de uns tempos para cá, as empresas passaram realmente a aplicar aqueles valores e deixar aquilo em aplicação, e muitas vezes até os profissionais contábeis são pegos de surpresa nessa questão. Inclusive, existem outras teses tributárias que discutem muito essa questão sobre se a correção monetária é algo que incide, de fato, em imposto de renda e contribuição social, porque se discute até aquela questão do conceito de renda, conceito de faturamento, auferir ou não auferir renda, acréscimo patrimonial ou recomposição de perdas ao longo do tempo de uma demanda judicial ou até mesmo perdas inflacionárias, desvalorização da moeda. Eu acho bem importante essa discussão, porque 99% das empresas brasileiras se veem diante de uma exação dessa e precisam, de fato, buscar guarida judicial, né, para poder recuperar isso de uma forma concreta, ou pelo menos brigar para ter o seu direito adquirido com relação a essa não incidência, na verdade, ao não pagamento. Porque hoje a carga tributária já é muito alta, Juliano. A gente tem uma carga tributária extremamente alta, com pouco retorno na população, e o que puder reduzir hoje de tributos é muito importante para as empresas, porque aquilo que você deixa de pagar de forma lícita, óbvio, né, aquilo que você deixa de pagar de tributo, aquilo entra no seu fluxo de caixa. E para um momento de retomada empresarial, é muito importante. Por isso que eu acho que esse tema que você trouxe para nós, ele vai realmente de encontro a isso que a gente precisa hoje, né? Que é reduzir a carga tributária das empresas. E não só isso, porque muita gente acha também, não sei se a doutora compartilha desse mesmo entendimento, que o direito tributário é a salvação das empresas, mas não é. O direito tributário é apenas um dos pontos que devem ser analisados. Nós temos as questões contratuais, contratos de fornecimento, contratos de demanda. Inclusive, a gente tem agora aquela questão sobre o ICMS, a incidência de ICMS sobre a demanda efetivamente consumida e não a demanda contratada, né? Então, isso entra numa parte contratual. E, além disso, a gente entra pelas questões trabalhistas, questões societárias. Por exemplo, quando a gente fala em reduzir tributo, teses tributárias, a gente não pode esquecer que os aspectos societários são muito importantes. Quando entra aquele momento de fazer uma proteção patrimonial, nós estamos a um ponto de ter uma alteração na alíquota do ITCMD de 8% para 4%. Já existe um projeto em relação a isso. Ou seja, aquela doação que você faria, ou aquele planejamento sucessório, aquela proteção patrimonial que te custaria 4% de imposto, hoje ela pode te custar 8%. Hoje não, né? Passando esse PL. Então, esses pontos são muito importantes. E aí, doutora, fazendo ainda essa situação, é patente que as empresas elas podem buscar isso neste momento, e é fundamental que as empresas ingressem com ação judicial discutindo isso. Só que o que muita gente tem dúvida é como fazer. Você poderia falar para a gente, primeiro, qual que é a medida judicial mais adequada para essa possibilidade? E segundo, qual a documentação que o empresário tem que ter em mãos para que ele possa buscar ou pleitear isso judicialmente? Você pode falar para a gente? Inclusive, o pessoal deve estar com essa dúvida, né? Porque é uma dúvida muito corriqueira. Pô, mas como que eu faço? Qual que é a documentação que eu uso? O que você disse em relação à análise de todas as áreas, além da análise da carga tributária, é muito importante, nós como tributaristas, a gente sempre vai visar também minimizar os custos para o cliente, e no cenário que a gente está vivendo atualmente, por conta da contingência do Covid, esse cenário econômico que as empresas estão vivendo, em relação ao risco, nós optaríamos por impetrar mandado de segurança. Por quê? O mandado de segurança é uma medida judicial que ele vai assegurar o direito daquele contribuinte, ele vai obter a declaração judicial em afastar a referida incidência do imposto de renda e da contribuição sobre as correções monetárias, e o mais interessante, o mandado de segurança, como muita gente deve saber, não incide, não vai ter a condenação em honorários advocativos.
Então, essa questão da minimização dos custos, do risco, então, o mandado de segurança, ao meu ver, é a via mais adequada para discutir essa tese. E a documentação necessária, doutor, é de conhecimento, o regime das empresas, né? Pode ser que altere a documentação, mas, inicialmente, se a gente vai discutir o afastamento do imposto de renda e da contribuição social, a gente precisa comprovar, através de documentos, o recolhimento do imposto de renda e da contribuição. Essa documentação ela pode variar de acordo com o regime, ok? Mas, basicamente, comprovante de recolhimento, DCPF, que são as declarações tributárias, declarações federais de débito e crédito, que é entregue ao governo federal, composição do mapa de cálculo do imposto de renda, extrato que demonstra o lucro inflacionário. São esses documentos que o cliente precisa disponibilizar para a gente conseguir distribuir a medida judicial. Perfeito. Essa composição do lucro inflacionário obtido, composição contábil da base de cálculo, são documentos extremamente contábeis e que os profissionais contábeis devem ficar muito atentos, né? E aí também a doutora comentou sobre a questão das aplicações financeiras, dos extratos de aplicação. Aí uma pergunta aqui da Aline Sartori, ela fala, né, doutora Juliana, sabemos que há, inclusive, dificuldade dos bancos informarem qual é a atualização. Os bancos não seriam responsáveis também por essa deficiência na informação? Qual o seu entendimento? Sim, exatamente, doutora Lilian, agradeço a pergunta. Os bancos, eles precisam fornecer, sim, essa informação para o cliente, de forma que a operação ela fique clara também qual a atualização que está incidindo naquele contrato pactuado, né, com a instituição financeira. Então, eu acho, sim, que o banco tem que fornecer de forma clara todas essas informações. Pegando um gancho até nessa pergunta da Aline, e na sua resposta, doutora, realmente, os bancos eles são obrigados a apresentar de forma clara qual que é essa atualização, mesmo porque o profissional contábil vai precisar disso para fazer a composição da base tributável. Então, no momento que o banco não passe essa informação, existem medidas judiciais para que possamos ter acesso a essa documentação de forma concreta. Então, é muito importante. Não sei se nós respondemos sua pergunta, Aline, mas é basicamente isso. Eu entendo que os bancos, sim, eles são responsáveis, a doutora Juliana justamente passou por essa situação, e tem que buscar, sim. Tem medidas judiciais que podem fazer com que os bancos forneçam isso de forma detalhada, tá? Então, se tiver algum problema com algum banco nesse sentido, aconselho que entre com uma medida judicial para poder ter essa situação de forma bem clara e que não restem dúvidas para o profissional contábil que induza ele a uma contabilização com algum tipo de vício ou distorção. A carga tributária no país hoje, atrelada à legislação tributária, que é muito complexa, ela causa muitas vezes, e não são poucas, entendimentos que fazem com que os contribuintes possam efetuar o pagamento de seus tributos com algum tipo de vício ou distorção. Então, muito importante que as informações sejam sempre muito coesas, tá? Doutora, voltando ainda nesse tema, nós temos várias situações, inclusive o STF já julgou essa questão, está em repercussão geral, julgou não, mas já tem um entendimento meio que definido sobre a situação, o STJ também já tinha. A gente pode aplicar esta mesma tese, por analogia, para afastar a incidência da Selic na contribuição social no imposto de renda, porque muitos contribuintes têm ações judiciais com trânsito em julgado, e naquelas ações nós temos a aplicação da taxa Selic como fator de correção do crédito tributário. Então, já existem algumas decisões favoráveis aos contribuintes, dizendo que a taxa Selic, ela não é renda, não é receita, ela é apenas uma recomposição patrimonial pelas perdas ocorridas ao longo do processo judicial, aonde houve lá atrás o pagamento indevido ou a maior da exação, e a partir daí ele vem sendo corrigido como uma recomposição de perda. A gente pode
né, a gente pode utilizar esse mesmo entendimento como que eu posso falar? Como caso para esse, como um paradigma para essa situação? O que você acha? Ótima pergunta e a resposta é sim. É, a Selic, ela se enquadra em juros moratórios. Então, assim, a pergunta que a gente tem que fazer, houve também houve também o acréscimo de renda? Houve ganho de capital? E a resposta é não. O que houve foi sim uma recomposição do valor daquele período que temporariamente aquele valor ficou indisponível. Então, esse tema está em repercussão geral, sim, no Supremo Tribunal Federal, é o tema, se eu não me engano, 962, que aplica o mesmo entendimento da correção monetária. Não um acréscimo patrimonial, é uma recomposição também do valor. Então, muito interessante que você pontuou das ações, porque assim, os contribuintes que já tiveram ações com trânsito em julgado, contribuintes que tiveram pedidos já de habilitações perante a Receita deferidos, ações também que estão em curso, esse contribuinte ele já pode, por exemplo, distribuir essa medida judicial para verificar exatamente essa questão. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também do Tiago. Ele faz uma pergunta bem interessante, doutora. Eu vou dar uma palhinha sobre ela, sobre a pergunta, e depois a doutora completa, se achar necessário, tá? Ele fala o seguinte: considerando a robustez dos argumentos e das decisões, poderíamos cogitar ação ordinária ao invés de MS? Eu entendo que a ação ordinária ela é um meio, de fato, que poderia ser usado para pleitear essa questão. O grande problema de utilizar uma ação ordinária hoje é que a matéria não está 100% pacificada. Desde o momento que a gente tenha um risco, eu aconselho sempre o mandado de segurança. Tá? A ação ordinária seria interessante, porque você tem o mandado de sucumbência, você tem todas aquelas questões de condenação, e coisas que o mandado de segurança não tem. Lógico que, para o advogado, a ação ordinária ela seria muito melhor. Mas aí entra um ponto principal que eu gostaria de falar. O que importa neste momento, de fato, né? Importa os honorários advocatícios ou a segurança do cliente, a segurança do contribuinte? Eu entendo que nesta matéria, a segurança do contribuinte, ela pode ser colocada em risco com uma ação ordinária, porque havendo a perda da ação, ele pode ser submetido à condenação de pagamento dos honorários de sucumbência. E não vale a pena submeter o cliente a esse tipo de coisa. Eu acho que, enquanto nós não tivermos um posicionamento pacífico dos tribunais, o mandado de segurança ele continua sendo a melhor alternativa, na minha humilde opinião, tá? Claro que muitos profissionais do direito vão cogitar a possibilidade de uma ação ordinária, mas eu penso muito no resguardo dos clientes, no resguardo do contribuinte, não ter riscos no negócio, né? O mandato de segurança, o risco é zero. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. E ficamos por isso mesmo. E não tem perda patrimonial para os clientes, o contribuinte não tem perda patrimonial. Então, acho que, independente do instrumento processual que vai ser utilizado, o importante neste momento, como quando ainda não temos uma decisão pacífica nos tribunais, a ação, o MS seria bem melhor. Diferente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é uma ação que eu já entendo que a ação ordinária faria mais sentido neste momento, tá? Mas, mesmo assim, em razão da possibilidade de efeitos modulatórios, nós ainda optamos pelo MS, porque optamos sempre pelo risco zero. Doutora, se quiser complementar, que eu achei essa pergunta interessante, porque são dois instrumentos que discutem a mesma coisa, tanto a ação ordinária quanto o mandado de segurança, e a efetividade deles aqui são muito parecidas. A questão maior é o risco que gera para o cliente, né? O risco que gera para o contribuinte. Então, se você quiser complementar. Sim, eu compartilho do seu entendimento. Eu acho que pelo fato da questão não ter um posicionamento pacificado ainda no
Supremo Tribunal Federal, a matéria ainda aguarda o julgamento da repercussão geral para que nosso cliente não corra o risco, né, de receber uma condenação em honorários. A medida judicial adequada, ao meu ver, é o mandado de segurança. Perfeito. Doutora, muito bom. Acho que o debate foi bem produtivo, gostei bastante. A doutora explanou muito bem sobre o tema. Antes de eu finalizar, eu vou pedir para a doutora fazer as suas considerações finais sobre a tese, sobre a matéria, o que a doutora acha. Se quiser colocar mais alguma coisa, aí depois volta para mim, eu faço uma pequena finalização. Vou falar um pouquinho sobre um ponto tributário que eu acho muito importante, mas a palavra é sua de novo para poder finalizar a matéria, caso eu precise de alguma coisa. Muito obrigada, doutor, pelo espaço. Esse tema eu acho muito interessante e é um tema que vem ganhando muita força diante desse posicionamento do STJ. Então, agradeço a todos que participaram desse bate-papo. Eu sei que a legislação, tanto do imposto de renda e da contribuição, e todas as questões que envolvem a correção monetária e também as aplicações financeiras, surgem muitas dúvidas dos nossos contribuintes, mas o nosso time de profissional da área tributária aqui da Lopes Castelo, nós estamos todos à disposição para sanar todas as dúvidas. E é isso, doutora. Agradeço o espaço para poder bater esse papo sobre o tema e obrigada a todos que participaram. Perfeito. Antes de eu finalizar, eu vou só... Tem um cliente meu aqui que me mandou uma mensagem por WhatsApp e eu vou responder para ele, tá? Não, eu não vou eu não vou participar de quadrilha nem de festa junina, tá? Estou de camisa assim porque eu gosto da camisa quadriculada, mas não é uma festa junina, não é nada disso. Eles me mandam mensagem no WhatsApp, doutora, falou, doutor, você está bem aí e tal, mas tem festa junina hoje? Não, não tem festa junina. Gente, é isso. A intenção nossa realmente é fomentar o máximo de informação possível. Nós teremos ainda mais alguns eventos semelhantes a esse, com outras teses tributárias. Nós estamos desenvolvendo um conteúdo com todas as teses tributárias que são possíveis de recuperação e algumas outras medidas, como reestruturação de empresa. O mais importante agora é começar a reestruturar as empresas para o momento da retomada. A gente sabe que isso vai acontecer. Pode ser que demore mais 15 dias, mais 30 dias, mais 45 dias. O prazo nós não sabemos. O que nós temos a certeza é que o profissional do direito, neste momento, ele tem que ser, além do advogado, um gestor. Então, é muito importante, neste momento, que todas as empresas no Brasil comecem a planejar, a criar projetos de reestruturação e de retomada, tá? Porque quando retomar, eu entendo que a retomada será muito, muito rápida. Muitos falam de 2, 3 anos. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu estou bem confiante, até porque em 2019 nós tínhamos uma situação para 2020 muito benéfica e todas as projeções eram muito boas. O impacto da pandemia foi extremamente forte, mas ele vai passar, como tudo passou e como tudo passa. Então, é o momento de se readequar, é o momento de reestruturar as empresas de forma correta, trabalhar com uma espécie de uma cesta de serviços, vamos dizer assim, no âmbito societário, no âmbito civil, contratual, tributário, trabalhista, e, além de tudo isso, na gestão empresarial, mudar os modelos de gestão até então praticados. Então, pessoal, agora é o momento realmente de buscar um norte e se reestruturar, porque quando isso tudo passar, nós vamos ter que ter caixa, vamos ter que ter pessoas, vamos ter que ter fôlego e, principalmente, vamos ter que ter paciência, ok? Então, é isso. Muito obrigado a todos que participaram. No dia 23, nós vamos ter mais um evento desse. O tema, se eu não me engano, é previdenciário agora, será o Sistema S. Quem vai participar comigo vai ser o Dr. Rafael Alonso, sócio da Lopes e Castelo. No dia 16, nós temos uma transmissão também, mas aí já é um curso, na verdade, é uma palestra, um treinamento sobre gestão e reorganização tributária. Vai ser no dia 16, esse evento já é um evento patrocinado pela Abraço, tá? Então nós vamos fazer para eles. E os profissionais do setor, as empresas dos setores,
tanto os associados como as empresas dos setores já estão convidadas também. Não vai ser transmitido no YouTube, mas quem tiver interesse, me passa o e-mail, que eu mando o link, que vai ser através da ferramenta Zoom também, mas é um webinar. Então, quem tiver interesse, passa para mim o e-mail. Meu e-mail é castelo@lopescastelo.adv.br e eu mando para vocês aí o link para vocês participarem. Vai ser um treinamento bem interessante, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom, brilhante. O doutor Rafael Alonso, sócio da Lopes e Castelo, também está dizendo aqui, parabéns, Juliana. Detalhe, a doutora Juliana também é sócia da Lopes e Castelo. Você não se apresentou dessa forma, né, doutora Juliana? É verdade. Dessa forma, mas fica para as próximas, tá bom? Pessoal, um grande beijo no coração de todos e até mais.